6 deputadas de esquerda do Parlamento do Brasil estão sendo ameaçadas de perderem seus mandatos parlamentares pela defesa corajosa que fazem dos povos originários e da demarcação dos territórios indígenas. As ameaças revelam machismo e misoginia, pois não são apenas 6 mulheres que defendem causas justas no parlamento. As poderosas bancadas da oligarquia, das mineradoras e das madeireiras enviam uma ameaça à luta crescente das mulheres na sociedade brasileira, ainda subrepresentadas no parlamento, e também buscam amedrontar a crescente organização dos povos originários em defesa de seus direitos. As ameaças apontam também contra o governo Lula por ter criado o Ministério dos Povos Originários, visando incluir essa vasta população nas políticas de Estado. A oligarquia quer terras sem lei e o Estado mínimo. Para os povos originários, o Estado mínimo é viver sem saúde, sem educação, sem transporte, sem eletricidade e sob a ameaça constante das milícias da oligarquia. É a própria morte. A luta será forte e há condições das causas justas vencerem também nesse episódio. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande alegria esse nosso novo encontro, sempre buscando entender cada vez mais aspectos desse gigante multifacético que é o Brasil, assim chamado Gigante do Sul, e hoje para buscar explicações sobre ameaças que pairam sobre 6 deputadas federais do campo de esquerda e que estão sendo ameaçadas pela direita de perderem o seu mandato. Os parlamentares da direita colocaram no Conselho de Ética da Câmara processos que, em último caso, podem reverter, resultar na perda de mandatos das deputadas que têm um histórico de combatividade, de vinculação com o povo brasileiro e com muita decisão seguem em frente nessa luta e não vão abrir mão e abdicar nem 1 milímetro dessa batalha necessária pela transformação do Brasil. E para nos explicar esse contexto, porque há um contexto complexo de se entender, já que temos na presidência da República o presidente Lula, mas há, evidentemente, uma ação destrutiva, deletéria do campo reacionário, do bolsonarismo e forças fascistas para impedir o aprofundamento da democracia, o que é o que nós queremos, inclusive, para que a democracia se aprofunde no sentido econômico-social. Nossa convidada de hoje para isso é a deputada Érica Cocai, do Partido dos Trabalhadores de Brasília, Distrito Federal, que tem a sua origem no movimento estudantil, depois passando pelo movimento sindical, foi presidente da CUT em Brasília, foi deputada distrital também em Brasília, presidente dos sindicatos bancários, e já está mais de uma vez na Câmara Federal, né, e integra essa lista de 6 deputadas ameaçadas, a quem dou então a deputada Érica meus sinceros votos de que tudo vá correr necessariamente para que seja inocentada dessa patranha verdadeira armação e seja muito bem-vinda aqui Latitude Brasil para que possa explicar o que é que está acontecendo com essa ameaça, o que é que há por detrás disso. Muito bem, então, a alegria estar aqui, saudar todas as pessoas que nos assistem, dizer que é sempre bom ter uma voz que possa descortinar os enfrentamentos e as crueldades que são impostas ao nosso continente, à a América Latina, por um capitalismo que busca arrancar as pessoas dos seus próprios corpos, eu diria, e que trabalha com as novas formas de colonialismo, aliadas às velhas formas. Eu lembro muito de uma liderança indígena aqui,
que ela dizia: começaram a nos atacar pelas canetas, cortando o orçamento, estabelecendo um Estado que não cumpre a sua função social. A FUNAI, que deveria ser a Fundação de Apoio aos Povos Indígenas, foi ocupada por um mandante dos ruralistas, não é? Um mandante dos ruralistas. Este que presidiu a FUNAI, à época do governo anterior, de Jair Bolsonaro, ele foi assessor dos ruralistas em uma CPI que aconteceu à época aqui na Câmara, que era uma CPI que buscava criminalizar os povos indígenas e tirar dos povos indígenas o direito de ter seus territórios homologados. Então, portanto, ela dizia, começaram a nos atacar pelas canetas, canetas que rasgam a legislação que foi conquistada com muita luta neste país, as canetas que rasgam o orçamento e entregam o orçamento brasileiro para o capital financeiro e não para o seu próprio povo. E ela dizia, mas agora também nos atacam pelos fuzis. E nós 6 mulheres que estamos sendo questionadas ou que podemos, que eles querem caçar os nossos mandatos, nós nos posicionamos contra um ataque feroz que a Câmara patrocinou contra os povos indígenas. De repente, eles disseram que os povos indígenas podiam ter os seus territórios já homologados, como está na Constituição brasileira, com essa homologação revista. E também feriram a própria Constituição ao dizerem que se poderia ocupar e explorar os territórios indígenas. Terceiros poderiam fazer isso com seus interesses econômicos, muitas vezes interesses não lícitos. Então, portanto, nós temos o ferimento da própria Constituição quando se diz que o usufruto é exclusivo dos povos indígenas, o usufruto dos territórios indígenas é exclusivo dos povos indígenas. E se estabeleceu a tese chamada de marco temporal, onde eles querem dizer que só quando se promulgou a Constituição, só a partir de 1988, que se asseguraria o direito à homologação dos territórios indígenas dos povos que ali estivessem. O Brasil enfrentou um genocídio dos povos indígenas. Então, os povos indígenas foram arrancados do seu próprio território e muitas vezes jogados nas bordas das rodovias, sem qualquer tipo de condição de preservar-se enquanto povo. Então, veja, é legitimar o esbulho que aconteceu nos territórios indígenas antes de 1988. E eles passaram esse projeto na Câmara, um projeto anticonstitucional, um projeto que legitima o assassinato que está em curso dos povos indígenas, o Brasil inteiro viu o que aconteceu no território Yanomami, de um povo indígena, onde você tem um rastro de destruição, um rastro de morte, centenas de crianças que foram mortas por desnutrição, crianças que foram vítimas de abusos sexuais a partir da ocupação dos territórios indígenas por um garimpo ilegal. O garimpo ilegal que contaminou com mercúrio as águas, que contaminou as matas. Veja o que representa uma criança indígena ter medo do rio, porque as crianças indígenas nascem, crescem com os rios, crescem nessa encantaria, que é uma relação absolutamente profunda com todas as formas de vida. Então, portanto, quando esse projeto passou na Câmara, a mando dos latifundiários, que são super representados na Câmara, nós fizemos um coro. E desse coro também homens participaram, parlamentares, deputados. E a gente disse, são assassinos. Vocês são assassinos, porque estão assassinando os povos indígenas. E em função de termos dito a verdade desse assassinato que precisa ser denunciado em todos os cantos do país, e que hoje nós temos no governo Lula uma determinação de voltar a ter a homologação dos territórios indígenas, de respeito aos territórios indígenas, de termos um ministério dos povos originários, o que nunca tivemos no Brasil. E é toda um entendimento do governo Lula de que se nós vamos lidar com a preservação ambiental, é preciso preservar os territórios indígenas, que têm sido vítima de uma ausência completa de fiscalização durante o governo de Jair Bolsonaro. Aliás, Jair Bolsonaro, ao se despedir de um ministro do meio ambiente, ele disse, você fez uma excelente gestão, porque anistiou 80% das multas dos criminosos ambientais. Então, nós estamos falando disso, são assassinos, assassinos. E porque dissemos a verdade,
nos encaminharam para o Conselho de Ética, porque eles buscam de toda forma sabotar o que o povo brasileiro decidiu nas últimas eleições, que é ter um governo democrático popular com Luiz Inácio Lula da Silva. Eu Agora, lembro de uma... se me permite, deputada, nessa lógica de violência crescente, né, nós temos chacinas repetidas, praticamente diárias, aqui no Rio de Janeiro, de onde eu estou falando, em São Paulo, pela Polícia Militar, até mesmo na Bahia há violência da Polícia Militar, mas nós temos os sinais também. Por exemplo, foi assassinada uma liderança quilombola na Bahia, Mãe Bernadette, né? Então não é apenas não são ameaças que não passam de ameaça, elas vão até as últimas consequências mais terroristas possíveis. Ao passo que nós temos essa minoria representativa, subrepresentativa das mulheres no parlamento, mas hoje o presidente Lula estava em Angola e ele saudou que a presidente da Câmara é uma mulher. Ele saudou que na Nicarágua, ele não saudou, mas nós precisamos reconhecer que na Nicarágua há uma maioria de parlamentares e de ocupantes dos cargos executivos, mulheres. O mesmo acontece na Venezuela, o mesmo acontece em Cuba. Nesse contexto, por que 6 mulheres, já que homens também tiveram o mesmo discurso, fizeram o mesmo discurso que vocês fizeram, defendendo a legitimidade dos povos indígenas e de sua razão histórica? Por que escolheram vocês 6? Nós nos escolheram para tentar calar todas as mulheres, ou todas as mulheres parlamentares que estão na política, porque a violência política de gênero não se dá apenas no parlamento, não é? Ela também se dá no exercício político, onde as mulheres elas atuam na perspectiva de construirmos uma sociedade democrática que só será se tiver igualdade de direitos entre homens e mulheres. O Brasil é o 5º país em feminicídio de todo o mundo. O Brasil, portanto, tem suas marcas extremamente violentas, não é? E nós temos a terceira melhor legislação de combate à violência doméstica, que, em verdade, é quando se tece os feminicídios via de regra, e a partir de uma situação crescente de violência doméstica. Então, nós temos, e é preciso reconhecer, uma violência política de gênero, de não tentarmos calar, já que não conseguem impedir que adentremos a um poder que eles pensaram que deveria ser ocupado apenas por homens, tentam nos domar, nos calar e nos silenciar. E dessas 6 mulheres, Beto... Por que a legislação que é boa não é cumprida a contento? Primeiro que nós tivemos, particularmente no último período, nos últimos anos, uma asfixia orçamentária. Nós tivemos uma destruição do orçamento de combate à violência contra as mulheres. Nós tivemos no Ministério de Defesa dos Direitos das Mulheres uma pessoa antifeminista, que defendia uma família monolítica, sem considerar que, via de regra, a violência que atinge as mulheres e as crianças é uma violência doméstica que a família muitas vezes vai representar ou expressar as violências do tecido social, porque nós somos sujeitos cultural, econômico e socialmente determinados. Nós somos frutos das relações que se traça. Então, nós temos uma lógica estruturante que é racista, ou não fizemos o luto da escravização do país, que é sexista também. Então, portanto, nós vamos ter uma tentativa permanente de nos calar, que está atingindo proporções absolutamente atentatórias contra qualquer democracia. Vamos fazer uma pequena pausa aqui no nosso diálogo com a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, Brasília, aqui em Latitude Brasil, e depois conversando sobre as formas de resistências que podem ser elaboradas pelo conjunto das forças progressistas para defender não apenas esses mandatos, mas para reverter esse pesadelo de ameaças fascistas que pairam sobre a sociedade brasileira. Já já voltamos com Latitude Brasil.
Latitude Brasil hoje está conversando com a deputada Érica Cocai, do PT, do Distrito Federal, uma das 6 deputadas ameaçadas pelo campo fascista conservador que está organizado dentro do parlamento, inclusive dificultando enormemente a aprovação de pautas necessárias ao povo brasileiro para salvar vidas, para aumentar as políticas públicas, fortalecê-las, e, como parte disso, ameaçam as mulheres porque defendem os direitos dos povos indígenas, o que é uma obrigação de consciência, uma necessidade da história de todos os brasileiros. Deputada, qual é a estratégia que está sendo pensada pelo conjunto desses partidos? Porque não são apenas deputadas do PT, né? Tem deputados do PSOL e Do PT. de outros partidos também. Qual é a estratégia comum que está sendo buscada, junto com o campo social, mais amplamente, para defender não apenas os mandatos, mas a mensagem que esses mandatos levam adiante? Vejam que esse processo de cassação, ele se dá, enfim, compondo um cenário de muitos ataques aos movimentos sociais e de muitos ataques ao próprio governo Lula. Então, um pouco em função de um desespero, é como se eles fossem náufragos, agarrados nos destroços de um palanque eleitoral derrotado pelo povo brasileiro, e que não tem dificuldade de caminhar no mar da democracia. Então, eles acirram o ódio, acirram a mentira. Mas essas cassações, elas se dão exatamente no mesmo momento em que eles criaram uma comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de criminalizar o maior movimento social da América do Sul, eu diria, talvez da América Latina, que é o movimento de trabalhadores rurais sem terra, que colocou na agenda do Brasil, um país marcado pelo quase 400 anos de escravidão, a necessidade da reforma agrária, que colocou a necessidade de termos um alimento saudável, de um Brasil sem cercas que cercam os grandes latifúndios. Então, eles criaram uma comissão parlamentar de inquérito para poder criminalizar movimentos trabalhadores rurais sem terra. E nós, ao mesmo tempo, estamos também respondendo no Conselho de Ética. E, ao mesmo tempo, eles tentam, todo o tempo, impedir e sabotar as propostas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Eles ameaçaram de não aprovar o novo formato dos ministérios, de não aprovar o Bolsa Família para tirar o Brasil da fome, que eles jogaram o Brasil na fome, e tantas outras proposições que foram feitas pelo governo Lula, e que sempre o parlamento, na sua maioria conservadora, tem seus focos de resistência, que são aqueles, digamos, sabujos da própria extrema-direita. Então, nós O estamos que feito um está aí movimento no ar é social. a ideia que está presente aí é a paralisação do próprio governo, que eles querem. Paralisação do governo, além da paralisação do governo, criminalização dos movimentos sociais, ou seja, todos os espaços do país para serem ocupados pelo latifúndio, pela bancada ruralista, porque nós temos, ainda que tenhamos, com muito custo do governo, aprovado as propostas que são mais estruturantes do governo Lula, e temos conseguido aprová-las, mas num processo de profundas negociações, porque as negociações não podem ceder na essência e no programa do próprio governo. Não pode desrespeitar as negociações, não podem desrespeitar a resolução e a soberania popular que elegeu Lula, que eles continuam buscando sabotar essa decisão. Tentaram diversas vezes estabelecer golpes, não é? Golpes, sabotagem, ou seja, invadir sistemas para descaracterizar as urnas eletrônicas, continuam fazendo desta forma. E nós precisamos aumentar a organização popular. Aumentar a organização. Nós somos feito atos, já fizemos 6 atos no Brasil inteiro, para que possamos, os 5 atos foram feitos, junto com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, junto com os movimentos sociais, para dizer que nós não podemos permitir que lutar seja considerado um crime nesse país, ou que se cale movimentos sociais como o MST, a luta pela reforma agrária
a luta dos povos indígenas, como eles querem calar, ou a luta das mulheres, é que também eles querem calar. Então, penso eu que a nossa estratégia tem sido de percorrermos o Brasil, existe a previsão de irmos para outros locais, junto com movimentos trabalhadores rurais sem terra, junto com os movimentos sociais, para que nós possamos nos organizarmos. Nós precisamos elevar a organização popular, porque é isso que vai assegurar que o resultado das urnas ele seja mantido, não apenas porque nós vivenciamos as invasões, a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, mas com a alta taxa de juros que está em curso no Brasil, isso também é golpe contra o resultado das urnas. Essa posição deles de tentar criminalizar os movimentos sociais, de tentar nos calar e de tentar, em verdade, destruir o programa de Lula a partir de uma atuação no parlamento, também vem no mesmo sentido. E penso eu que... Sim, perdão, essa elevação da organização popular, que você mencionou há pouco, né? Já que nós temos aí uma série de ameaças se espalhando, né? A deputada Marina, do MST aqui do Rio de Janeiro, quase foi linchada em Lumiar, quase foi linchada. Não é apenas uma verbalização, são práticas muito truculentas, né? Mas é o que se nota com alguma dificuldade, essa elevação da organização popular, porque para o público externo da América Latina, talvez seja um pouco difícil compreender que o presidente Lula esteja na presidência da República, mas a maioria do parlamento não é progressista, quer dizer, o próprio PT tem apenas é a segunda bancada, não é a primeira é a esquerda teria 126, campo progressista, né, 126 parlamentares, entre 513, quer dizer... 513, é. Então, fica difícil para visualizar para o nosso público da América Latina por que essas dificuldades ocorrem. Queria que você desse uma explicação pensando nesse público latino-americano que está ávido por entender cada vez melhor isso. Acho que a primeira coisa é o questionamento sobre o sistema eleitoral. Não é? O sistema eleitoral que é muito suscetível ao poder econômico e, ao mesmo tempo, o Brasil vivenciou uma negação da própria realidade. Se negou, o governo anterior negou a realidade. É como se eu dissesse, isso aqui é uma mão, e ele dissesse, não, isso aqui não é uma mão, isso aqui é uma asa, e passa a ser uma asa. Ele negou os fatos. Então, quando se nega os fatos, você, em verdade, possibilita a existência apenas de quem está dentro desta negação. Você não permite o contraditório. E nós temos aqui um fundamentalismo religioso que tem grande poder na própria mídia, porque você tem programas de televisão em canal aberto, mas tem também uma grande rede social pautada nas mentiras e no próprio ódio, e uma rede de púlpitos que estabelece ou que captura a religiosidade de parte da população brasileira e que apenas reproduz a negação da realidade ou reproduz as mentiras como se verdade fossem. Então, portanto, você tem um parlamento que não corresponde à vontade majoritária do povo brasileiro. Deputada Érica Cocai, do Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal, cearense que se tornou candanga e é uma das lideranças que encanta e encoraja toda a juventude e os que lutam no Distrito Federal e no Brasil. Muito obrigado pela sua presença aqui no Latitude Brasil. As portas sempre abertas, tá? É uma alegria estar aqui conversando e mostrando a necessidade de a gente avançar e avançar sempre. Avançar criando novas relações, avançar rompendo a lógica de domínio imperialista que querem impor para o Brasil e avançar para que o povo possa realmente estar tendo o Brasil de volta. Obrigada, Beto, um prazer conversar com você sempre. Prazer é todo meu, muito obrigado a você, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui em Latitude Brasil. Na semana que vem estaremos com outro programa aí abordando a questão dos BRICS e o papel, a mirada do Brasil nessa ampliação vitoriosa dos BRICS. Até a próxima, tchau, um abraço.